Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, graça e paz. Mais uma vez eu quero dizer da minha alegria. Hoje eu estou menos tremo do que na quarta-feira. Quarta-feira estava me sentindo aqui como se estivesse estando aqui pela primeira vez. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem me dado assim um ânimo novo. Nesse instante eu estava no escritório da missão e me enviaram duas fotos. Uma de 20 anos atrás. E Lucas Badaró me mandou uma foto do atual. Eu mandei fazer um quadro da de 20 anos atrás e a de hoje está no fundo do gabinete da missão. E eu fiquei sentado o restante final da tarde, contemplando como Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Há 20 anos atrás, pastor José Berto e o pastor da Igreja Batista de Lobato também, Erenilson Barbosa, é o que está na foto. E a foto da igreja antiga, eu creio que parece que está também a filha da irmã Val. E aquilo me deu assim um ânimo, uma alegria, e eu disse a Deus: se o Senhor me presentear, e eu já me sinto um presente de Deus depois da cirurgia, mais 10 anos, eu quero voltar para o caminho, como missionário desta igreja, servindo o reino, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. E graça que antes de inaugurar, já chega algumas igrejas, Livramento de Nossa Senhora mandou já um lembrete, e nós vamos fazer muitas viagens missionárias. E eu quero contar com vocês, com a presença augusta do Deus Jeová. E ali na missão não entra ninguém que não ore por mim ou que eu não ore por ele. Ontem nós estivemos ali, todas as pessoas que chegaram, nós oramos, e hoje não foi diferente. É uma agência missiológica, onde o nome do Senhor será glorificado, e é uma coisa que já existe em mim. Já fizemos algumas viagens missionárias, há desafio por vir, e eu glorifico a Deus, porque eu estou vivendo como se estivesse começando agora. E amanhã, a partir de 2 horas, se você quiser visitar o escritório da missão, a partir de 2 horas nós estamos lá. É pequeno lugar, tem uma sala de recepção, e tem também o gabinete pastoral da missão, e tem também uma sala onde nós vamos receber os donativos, porque almejamos ali atender a necessidade de muitos. E sendo assim, essa igreja está sendo representada pelo social, pela missão, em nome do Senhor Jesus. Eu quero contar com a igreja mãe lá, eu quero contar com todos vocês. Essa é a palavra da minha alegria. E amanhã eu estarei, uma coisa assim simbólica. Eu disse ao meu filho: você não quis ser pastor, mas missionário não tem jeito, porque missionários somos todos nós. E amanhã eu vou pegar o óleo e vou derramar óleo na minha família, e todos eles serão missionários. Hoje eu estive lá com os meus netos, eu disse: olha, eu não quero pedir nada a vocês, eu quero que vocês sejam a geração da continuidade, porque a missão, Jesus é o caminho. Na fé que eu tenho, serei honrado pelos filhos, pelos netos e pelos bisnetos. Ela será eterna enquanto houver um descendente. Em nome de Jesus, eu quero que Deus faça isso por mim. Agora quero convidar meu amigo Gessé, teólogo, é um amigo mesmo daqui, serve ali na Igreja Batista de Lobato. Quando estive ali, ele estava trabalhando com um adolescente, ele e esposa, e nesta noite Deus vai usá-lo para falar conosco
Irmão Jessé, que Deus em Cristo te use e continue te abençoando em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Trago aqui o abraço da nossa igreja, a primeira igreja batista do Lobato, do pastor Naldo. Quero agradecer também a liderança, ao pastor, pelo convite, a liderança da juventude. Fiquei muito feliz ao receber esse convite pela igreja, a voltar aqui a falar aos irmãos. E muito mais oportuno, né, pelo tema da juventude, pelo momento que estamos vivendo, e trazer a palavra que Deus colocou no meu coração para o coração da igreja. Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, onde está a divisa do tema da juventude desta igreja. Mas eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 5 ao versículo 16, aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Amém? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também está em vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam os tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós te agradecemos pela tua santa igreja que está presente neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já falou conosco através da leitura da palavra, dos cânticos, ó Deus. Ó Deus, queremos ouvir mais da tua palavra, que diminua eu, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar à tua igreja, para a honra e glória do teu nome. É que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu ouvindo o pastor falar dessa novo caminho que Deus colocou em seu coração, vemos aí como é frutificar, né? Como Deus vai frutificando a palavra dele. E Paulo fala aos Colossenses aqui algo muito interessante, muito pertinente naquilo que o pastor falou. Ele, no capítulo que nós lemos, no 5, ele diz que por causa da esperança que nos é reservada no céu. Ora, Cristo é a nossa única esperança. É por Ele, e Ele é a razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui. E Ele tem dado essa esperança, a esperança de um novo lugar, de uma nova terra, de uma nova Jerusalém, no qual iremos participar junto com Ele, quando Ele voltar para buscar a tua igreja. Mas essa esperança, ela inicia nos nossos corações a partir do momento que ouvimos a palavra do Evangelho. Paulo vai dizer aqui aos Colossenses que pela palavra da verdade do Evangelho, começou a plantar no coração daqueles cristãos, daquele povo,
ali a palavra de Deus e o reino de Deus. Ele disse assim, já vai frutificando a palavra do reino. Ele não disse que já está frutificando, ele disse que vai. Há um processo, né, dentro de nós quando recebemos a palavra de Deus. E ele começa a descrever qual é esse processo a partir desses capítulos. Primeiro ele diz assim, olhe, existe um lugar reservado no céu que foi dado para vós. Existe um lugar para nós que Deus preparou, que o próprio Cristo preparou. Mas isso passa por um processo de santificação, de crescimento na palavra de Deus, e esse crescimento ele permeia pelo conhecimento da palavra de Deus. Paulo, nesse pequeno trecho que nós lemos, fala várias vezes em conhecimento, conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus. Para frutificarmos, precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus, primeiro precisamos conhecer a semente que será plantada em nosso coração, e ela começa a crescer a partir que nós ouvimos a palavra do Evangelho. Então, se é uma igreja, se alguém quer crescer dentro do Evangelho, ela precisa primeiro ouvir a palavra de Deus, né? E Paulo vai dizendo que já está frutificando dentro daqueles irmãos, porque primeiro eles ouviram a palavra de Deus. E ouviram e conheceste a graça de Cristo. Quem é a graça de Cristo? A graça de Deus é o próprio Cristo. Ele é a graça de Deus, em verdade. Então, nós precisamos primeiro, para crescer no Evangelho, para crescer, né, diante de Cristo, precisamos ouvir e conhecer o próprio Cristo. Ele começa no 9, dizendo, por esta razão, e aí é um dos pontos desse tema que eu achei interessantíssimo, porque o tema não pega somente um capítulo, ele pega praticamente todo o capítulo 1 de Colossenses, e ele compacta em uma pequena frase, e aí podemos falar de várias coisas, podemos falar de Cristo, podemos falar de razão, podemos falar de crescimento, podemos falar de frutificação, podemos falar de várias coisas. E eu fiquei assim, cheio, quando esse tema me chegou, disse assim, meu Deus, eu vou falar de quê? Eu vou falar de Cristo, eu vou falar da razão, porque Cristo é o nosso crescimento, ou vamos falar sobre a frutificação, que é o caminho de todo cristão, frutificar, crescer na palavra, mas Deus me trouxe conhecimento em Deus. Precisamos conhecê-lo. Se queremos frutificar, se queremos crescer, precisamos conhecer a esse Deus que nos criou, essa razão, o próprio Cristo. A palavra de Deus aqui, primeiro em Colossenses, Paulo fala que eles estavam crescendo primeiro em fé em Deus, fé em Cristo Jesus, que é uma fé vertical, é um relacionamento vertical com Deus, e depois em amor aos irmãos. Existe uma fé, um relacionamento vertical, existe um relacionamento horizontal, e no centro desse relacionamento, nessa interseção entre essas duas relacionamentos, existe Cristo, porque por Ele temos relação com Deus, temos acesso direto ao Pai, e através dele temos amor aos irmãos. Porque Paulo fala isso no capítulo 4, aos irmãos, porque tem desconhecido o amor que tem pelos santos, e precisamos aumentar esse amor, e precisamos conhecer em Deus. Paulo continua dizendo que ora por esses irmãos, que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, e para conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer o próprio Deus, porque eu não sei qual é a vontade dele se eu não conheço. Paulo está dizendo assim, precisamos nos esmerar em conhecer a Deus, precisamos nos esforçar em ter conhecimento da sua palavra, porque sem ela não conseguimos crescer, e sem crescimento não há frutificação, meus irmãos. Quando o pastor fala que recebeu, ele me mostrou a foto de 20 anos atrás, aquela pequena igreja, e nos mostra hoje como a igreja está. Isso é frutificação do Senhor, isso é crescimento dentro da palavra do Senhor. Não há crescimento sem conhecimento do próprio Deus. É isso que Paulo começa a fazer. E aqui ele diz que não há crescimento sem a sabedoria, sem o entendimento espiritual. Meus irmãos, o que hoje é a igreja, e não essa igreja, mas algumas igrejas evangélicas do nosso tempo se perde na vida cristã, é porque não busca o conhecimento de Deus, e quando busca o conhecimento de Deus, não aplica a inteligência e a sabedoria espiritual, porque existe um reino espiritual, não só o material, que permeia o nosso reino, influencia nas nossas atividades, irmãos. Não podemos ficar cegos a um reino espiritual que está ao nosso derredor e vivermos só em um conhecimento material. É isso que Paulo fala para os Colossenses.
precisamos entrar e conhecer ao Senhor, mas também precisamos abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que Deus tem preparado para nós. E todo esse conhecimento, ele não vai ter um resultado se não houver uma aplicabilidade dentro das nossas vidas. Paulo não está dizendo, não basta somente conhecer a Deus, mas temos que ter um conhecimento e uma sabedoria espiritual para que possais andar dignamente diante do Senhor. Meus irmãos, se conhecer, a gente pode conhecer a Bíblia inteira, mas se não conseguimos aplicar ela na nossa vida, não temos nada. Na verdade, achamos que conhecemos. Porque alguém pode citar aqui todos os versículos de cor sorteado, você pode assim, qual é o versículo tal, o irmão falar, mas isso se não tiver uma aplicação na vida dele, e todo esse conhecimento é em vão. Por isso que Paulo fala, buscais o conhecimento de Deus, buscais para saber qual é a vontade de Deus, e nós sabemos através da sua palavra, que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável para nós. Por isso que o Senhor e Paulo nos empurram ao conhecimento de Deus. Não basta somente conhecer que Cristo nos salvou, mas precisamos saber a razão e o porquê e como Ele quer que nós caminhamos com Ele. Porque Jesus não veio somente nos libertar, Ele nos veio para trazer uma comunhão com o próprio Deus. Porque essa comunhão um dia foi perdida lá atrás. E paramos de caminhar com o Senhor. E Paulo traz, meus irmãos, no capítulo 10 ele diz assim, agradando-lhe tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo do conhecimento de Deus. Paulo fala novamente em conhecimento. As boas obras, aquilo que nós praticamos, serve também para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento e o conhecimento da graça de Deus. Não é à toa que aquela pequena igreja hoje está uma igreja enorme, porque existe um propósito neste lugar, nessa cidade para esta igreja. E existe também um propósito e uma razão para você estar aqui. Existe um propósito e uma razão porque Jesus te escolheu, porque você foi alcançado. Não estamos aqui somente para ocupar os bancos. Não estamos aqui somente para ser um número, um quantitativo. O Senhor não quer somente quantitativo, mas o Senhor quer qualidade. E quando falamos de frutificação, quando eu li falando sobre frutificação, a primeira palavra que veio do Senhor é o Salmo 92, 12, que diz, o justo frutificará como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Essa palavra esse salmo ficou na minha cabeça por esses dias, depois que eu recebi, porque o salmista nos compara ao palmeira e ao cedro do Líbano. E quando o pastor começou a falar aqui dos seus projetos, da sua missão, desse novo direcionamento de Deus, eu disse, é nisso que o Senhor estava me falando, sobre ser o cedro do Líbano, de ser uma palmeira. A palmeira, meus irmãos, é uma árvore que cresce no deserto, e ela cresce alta, ela fica enorme, dá sombra, e a madeira dela é boa, e ela vive por anos naquele lugar. Mas seu crescimento é bem exponencial, ela cresce rapidamente. Já o cedro do Líbano, ela demora 3 anos para ter 1,5 metro, mas não da terra para cima, mas da terra para baixo. O cedro do Líbano, ele cresce pelos seus primeiros 3 anos, a raiz. E aí me traz o conhecimento de Deus. Precisamos primeiro buscar o conhecimento, nos fincar na rocha, nos firmar na palavra de Deus. Ele fica 3 anos com 50 centímetros, pastor. 5 centímetros mais ou menos. É isso aqui. Ninguém dá nada por 3 anos naquela palmeira. Diz que provavelmente no deserto irá morrer. Mas ninguém sabe que ali por baixo já tem 1,5 metro de raiz. A raiz, ele vai buscar água, ele vai buscar o mantimento, ele vai buscar o conhecimento de Deus. É isso que o Senhor está me falando no salmista. Devemos buscar primeiro o conhecimento, nos fortalecer do conhecimento de Deus, para depois frutificarmos, crescermos. Depois que estivermos firmes na palavra de Deus, enraizados na palavra de Deus, aí sim cresceremos. Iremos crescer, iremos produzir, iremos florescer, iremos frutificar para o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não é feito de uma hora para outra, ele não é feito
instantâneo, não é igual aquele macarrão que a gente coloca na água quente e por 2 minutos ele está pronto. Não é assim. E o próprio Paulo, ele fala que devemos ter paciência e longanimidade com gozo, porque esse período de alegria é um período de crescimento. Talvez, meus irmãos, você esteja passando por esse processo agora, pelo processo de crescimento. Alguns, como pastor, já está no processo de florescer, já está florescendo e já está dando filhos e outros projetos, mas esse processo tem que ser feito com paciência, com longanimidade e com gozo, com alegria. Esse processo não é pesado, porque primeiro, antes de crescer no Senhor, já estamos alicerçados na sua base, na sua raiz, já estamos bebendo da água da fonte da vida, não fazendo trocadilho com o nome da igreja, mas é a fonte que nos fornece a água, a fonte da vida, que é o próprio Cristo, a razão pelo qual nós devemos frutificar. Ele nos alimenta e nos dá condições de permanecer na palavra dele firmes, para que quando chegar os momentos difíceis, e aí serve aí as raízes do cedro. O cedro é uma árvore tão importante e tão falada dentro da Bíblia, que o primeiro templo feito por Salomão foi feito de cedro. Tanto as colunas, como o assoalho, todo foi feito de cedro, porque cedro é uma madeira boa, firme, que não apodrece. Foi por isso que o Senhor escolheu o cedro, é por isso que a Bíblia cita o cedro, porque é uma árvore que permanece, que resiste ao tempo, que resiste à tempestade, que resiste aos problemas da região. Assim devemos ser nós também na palavra do Senhor, devemos estar firmes, porque primeiro veio as aflições e os ventos fortes virão bater sobre nós, e com as nossas raízes fincadas no Senhor, bebendo da fonte, nós não nos abalaremos, ficaremos firmes e não cairemos, porque teremos infundados dentro do conhecimento de Deus. E essa é uma das razões pelo qual devemos frutificar, a passar esse conhecimento para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E quando vir no tema, qual é a razão de frutificar? Porque Cristo é a razão para frutificarmos. No verso 13, Paulo fala assim: porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho e do Seu amor. Meus irmãos, em outro momento estávamos em trevas, estávamos presos, acorrentados pelo diabo, que é o príncipe das trevas, é o príncipe desse reino. E vem Cristo, Ele nos liberta. E a palavra vai dizer aqui que Cristo não simplesmente nos liberta, Ele simplesmente não desamarra as nossas amarras, Ele não quebra as correntes que nos fincavam nas trevas, no qual éramos escravos do pecado. Cristo não simplesmente nos liberta, mas a palavra diz que Ele nos transporta. Cristo, Ele nos liberta e nos tira daquela situação, do reino das trevas, da mão do diabo, escravo do pecado, e nos transporta para o reino do Seu amor, para o reino de luz, para o reino da Sua glória. Essa é a nossa razão porque devemos frutificar, meus irmãos. Porque Cristo, em outro momento, Ele nos liberta e nos transporta. Ele somente nos liberta e nos deixa lá. Agora você é livre, como fizeram com os escravos aqui no Brasil. Libertaram, mas disse assim: agora você se vire. Cristo, Ele nos liberta, nos tira das mãos. Lá em Mateus 12, Ele faz uma parábola do valente, do qual ninguém entra na casa do valente, com o valente lá. Antes amarra o valente e depois saqueia. E é isso que Cristo faz. Ele entra na casa do valente e nos liberta, nos tira daquele lugar. Ele nos transporta, Ele nos leva, nos tira das trevas e nos leva para o reino do Seu amor, para o reino de luz. Meus irmãos, só nos bastava isso para que a gente possa frutificar no reino do Senhor. Nós sabemos que essa não é a única razão pelo qual devemos frutificar. Cristo fez muito mais por nós, muito mais. No 14 ele diz que Ele é a nossa redenção e Ele deu Seu próprio sangue para nos libertar. Não foi simplesmente
Um saque não foi simplesmente uma libertação, uma quebra de amarras, não foi simplesmente tirarmos da escuridão, mas foi através do seu santo sangue derramado na cruz por nós. Ele nos tirou com um alto preço, não foi tirado por um alto preço, isso custou muito caro, meus irmãos. Por isso que devemos valorizar a nossa salvação e querer, não podemos também ser egoísta, né? Porque Cristo me salvou, eu estou salvo, glória a Deus, aleluia, vou para o céu, enquanto outros se perdem nas trevas, enquanto outros não conhecem ao Senhor, que tão alto preço nos tirou das trevas. Frutificar quer dizer também passar adiante o nosso fruto. O fruto, ele serve tão somente, e quando Deus criou todas as coisas, o fruto, ele serve também, ali está dentro do fruto uma semente. Nós somos os frutos. Nós somos fruto de alguém, de alguma igreja. Alguém chegou e nos apresentou esse Senhor. E aquele fruto, ele brotou, somos nós. E nós agora, esse fruto, nós carregamos essa semente, uma semente preciosa do Evangelho. E toda semente só serve para florescer outra árvore, irmãos. Não pode ficar para nós mesmos. Não podemos esconder essa semente das outras pessoas que necessitam também dessa redenção, dessa remissão do pecado. Precisamos plantar, precisamos ensinar, regar com conhecimento a palavra de Deus, para que outras pessoas estejam aqui também, para que isso brote no coração de cada um. O Senhor fala, dizendo que foi o seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Deus deu um alto preço, seu próprio Filho, para que isso acontecesse, para que essa libertação fosse alcançada. Ele pagou um alto preço, e nós não podemos desvalorizar isso, meus irmãos. Nós não podemos pegar essa semente e guardar para nós. Precisamos florescer em outro lugar, precisamos florescer dentro da nossa própria casa, precisamos florescer no nosso trabalho, precisamos florescer no nosso bairro, com nossos vizinhos. Precisamos apresentar essa semente, essa árvore, esse reino que o Senhor nos transportou para outras pessoas. Porque se nós estamos aqui, porque fomos transportados, por que não mandar agora para outras pessoas? Para que Cristo possa transportar elas também para o reino do seu amor. E nós não temos muita coisa a fazer, senão levar a semente. Porque o plantar, o crescer não depende de nós, mas o regar e o lançar a semente, isso é o nosso papel. Quando o Senhor, Ele nos libertou, Ele nos deu um papel, nos deu uma razão, nos deu um motivo. Disse assim: agora você vai ser o semeador dessa semente que um dia você frutificou, que você cresceu, que você floresceu. Agora nós carregamos essa valiosa semente para que possamos alcançar outras pessoas para o reino de Cristo. Esse é o nosso papel como irmãos. E quando isso me traz para os adolescentes, quando é um tema de uma juventude, eu me alegro porque a juventude hoje está sendo saqueada pelo reino das trevas. Quanto mais cedo eles investem nas crianças, mais trabalho nós temos para transformar o adulto. E quanto mais cedo investimos nas crianças, né, dificilmente esse reino conseguirá usurpar a nossa juventude de nós. A palavra de Deus diz que Ele já venceu o maligno, mas precisamos cuidar dessa juventude, precisamos mostrar a ela que existe uma raiz primeiro a ser cuidada, porque hoje, pastor, a juventude ela quer tudo para agora. Hoje eles aceitam, eles entram, eles já querem ter mudança, eles querem ter atividades, querem viver com atividades e ações, mas muitas igrejas transformam isso em uma rotina, mas não traz para a juventude o conhecimento da palavra de Deus. E quando chegam as dificuldades, nesse intermédio, nesse período de crescimento, os nossos jovens não têm raiz, e eles não permanecem, eles caem. Porque muita gente
prefere primeiro aparecer, crescer externamente, mas não crescer em conhecimento e graça do Senhor. É o conhecimento do Senhor que nos faz permanecer em sua palavra, porque o mundo está difícil, o tempo está difícil. Não sei se teremos tanto tempo para aplicar algo de um grande, com uma grande duração. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Nosso tempo é curto, irmãos. Precisamos acelerar, colocar adubo, colocar uma terra boa, para que os nossos jovens possam permanecer firmes. Crescer é bom. Crescer é bom. Ser forte é muito bom. Mas ter raiz é o essencial para a vida desses jovens. Eu tenho duas crianças em casa. Tenho um menino de 7 e uma menina de 11. A menina foi convidada para participar da mensageira. Todo dia só fala o coisa da mensageira. Fica falando comigo. Eu não sei nada de mensageira, porque eu fui alcançado depois de velho. Gostaria de ter sido alcançado nessa juventude quando eu era criança. Porque quando ouço falar de algo que aconteceu lá atrás, assim, eu não estava presente. Porque Deus, prove a Deus me alcançar, né, depois de adulto. Mas para nós, para nossas crianças, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E meu filho, quando a gente pergunta, alguém pergunta a ele o que é que você deseja ser quando crescer, ele fala assim: eu desejo ser pastor e presidente da República. Aí eu disse assim: por que você quer ser pastor? Ele disse: porque eu quero conhecer a Deus, eu quero falar como pastor, porque ele admira o pastor falando, né, no púlpito, o conhecimento que o pastor tem. E eu quero ser presidente da República para fazer a diferença no meu país. Eu disse assim: não é possível que um menino de 7 anos tenha uma visão que muitas vezes eu não tenho, de querer crescer no conhecimento de Deus para ser motivo, uma razão de mudança para uma sociedade que ele observa que é desigual, que é corrupta, que é perversa, e que ele pode fazer a diferença. E nós podemos fazer a diferença, irmãos. Meu filho, ele tem toda a razão. Ele pode fazer a diferença, porque ele conhece o Deus que pode transformar, o Deus que pode transportar alguém das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos fazer isso. Isso só cabe ao Senhor, só Ele tem esse poder de transportar alguém das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós podemos ser o mensageiro. Nós podemos dizer para aqueles que estão em trevas, dizer: olhe, existe um Deus que Ele pode vir aqui e te transportar dessa situação e levar para o seu reino, que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida. E a frutificação, ela passa por esse processo de conhecimento do Senhor e de levar a sua palavra para aqueles que não conhecem. No capítulo 15 ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas já viram Deus através de Cristo Jesus. E eu conheço a Deus, eu sei como é que Ele é, porque Cristo já me mostrou a Ele. Não é uma visão física de Deus, meus irmãos. É aquilo que Jó fala em sua palavra: antes eu conhecia o Senhor de ouvir, mas agora meus olhos veem pela transformação de vida, pela ação de Deus na vida dos irmãos e da minha própria vida. Porque antes eu estava em trevas, e agora eu sou transportado para o reino do amor de Cristo Jesus. E Ele é a única razão, Ele é a única esperança pelo qual devemos lutar e frutificar, para que esse reino enche cada dia mais, para que possamos saquear o inferno, para que possamos esvaziar o inferno. Nós precisamos compreender quem é o nosso rei, entender e conhecer, como Paulo pede para os Colossenses, diz assim: eu oro para que vós estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus.
Essa deve ser a nossa oração também para cada um dos nossos irmãos e principalmente para a nossa juventude. Devemos orar para que os nossos jovens sejam cheios do conhecimento e da graça de Deus, para que eles resistam e para que eles também levem o conhecimento desse reino para as outras pessoas. Não há melhor mensageiro do que os jovens. Se você pegar um celular de um jovem e abrir, se ele tiver MSN, WhatsApp, tem 200, 300 amigos lá cadastrados no seu celular. E eles falam com liberdade, com qualquer um. Meu filho outro dia foi lá na frente, minha esposa perguntou, você não tem vergonha? Ele perguntou, vergonha por quê? Por que eu teria vergonha de falar um versículo bíblico? Por que eu teria vergonha? Ele disse assim, talvez eu tivesse vergonha de ir, mas a criança ou o jovem, ele não tem. E devemos utilizar essa juventude para alcançar outra juventude. Mas como fazer isso? Ensinando a ele o conhecimento da graça de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, para que eles também tenham esse conhecimento espiritual, meus irmãos. Paulo fala para Timóteo, disse assim, não permita que ninguém despreze a sua mocidade. Nós não devemos desprezar a mocidade, porque ela é o futuro desta igreja, é o futuro do Evangelho, do crescimento da palavra de Deus em nossas vidas. Nós devemos investir cada vez mais nesses jovens e adolescentes. E porque Cristo é a razão da nossa a razão da nossa frutificação. No 16 ele diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra, visíveis e invisíveis. Porque Cristo, Ele é o autor da criação. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas. E meus irmãos, Cristo já estava prometido pela redenção antes da fundação do mundo. Antes de Deus e Cristo criar o homem, Cristo já sabia que deveria dar seu sangue precioso por nossas vidas. Mas mesmo assim, Ele nos fez, Ele nos criou, porque Ele nos fez para o louvor da glória de Deus. Somos criados para representar a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus. Essa é a nossa razão, meus irmãos. Precisamos crescer e frutificar para apresentar a glória de Deus para esse mundo. Fomos feitos para isso. Ele nos criou, porque dele foram criadas todas as coisas. E tem no texto, assim, tudo foi criado por Ele e para Ele. E antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, foi por causa dEle. Cristo, Ele não somente nos criou para querer andar como Ele andava com Adão, durante a viração do dia. Ele nos fez para glorificar o Seu nome. Mas como devemos glorificar o nome de Deus? Conhecendo primeiro a Sua vontade, conhecendo primeiro a Sua palavra e depois frutificando para que o nome dEle seja exaltado. Precisamos caminhar na presença de Deus. E isso passa por todo um processo. Poderíamos falar aqui sobre a santificação, de se ser separado, né, para conhecer esse Deus, para estar na presença desse Deus. E esse processo de santificação, ele passa pelo processo de conhecimento da palavra de Deus. Ninguém pode ser separado. Separado para quê? Se nós não conhecemos esse Deus, precisamos primeiro conhecê-lo para saber do que devemos nos separar. Se eu pedir assim, meus irmãos, vamos nos separar, aí ele vai separar como? Como? Em duas equipes, em três, homens ou mulher? Preciso ter conhecimento para ter uma separação. E para sermos santificados, precisamos conhecer quem nos santifica. E Cristo, quando Ele fala no seu versículo que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, Ele nos mostra aí que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é o príncipe da toda a criação, Ele é o primogênito, o primeiro de todas as coisas, e nós somos criatura feita através por Ele, mas Cristo, Ele não nos trata como criatura. Observe que na palavra de Deus diz que quando começamos a conhecer a Deus, nós somos dado como filhos de Deus, somos criados como semelhança de Cristo,
somos irmãos de Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos irmãos de Cristo. Então precisamos conhecer ao Senhor, meus irmãos. Essa frutificação, que é o tema dessa juventude, ela precisa ser baseada no conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele é feito todos os dias. Não é somente um momento, não é somente um mês que nós dedicamos à juventude. Ela precisa ser diário, constante. Porque uma planta, ela não cresce somente em uma estação do ano. Ela cresce a todo momento. Se não visivelmente, se não internamente, através de suas raízes. Assim nós também devemos crescer e frutificar para o reino de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer para a sua igreja, para buscarmos o conhecimento de Deus. Porque quando buscamos o conhecimento de Deus, crescemos forte como o cedro do Líbano, crescemos resistente como ela. Pode vir as tempestades de areia, os ventos fortes, e não nos abalará. Seremos uma madeira preciosa na mão do Senhor. E vós iremos frutificar para a honra e glória do seu nome. Esse é o nosso papel, irmão, frutificar a todo momento. E essa frutificação passa pelo crescimento do conhecimento da graça de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar na conquista e na busca desse conhecimento. Porque por nós mesmos nós não poderíamos fazer nada. Mas nele podemos tudo. Ele diz que somos mais do que vencedores. Então que possamos estar nele. Em João 15 ele diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim dará fruto, crescerá, frutificará. E devemos estar nele o tempo todo, meus irmãos. Não podemos relaxar. Porque muitas vezes a galha seca está ao nosso lado. Por isso temos que ter a vigilância, a sabedoria e a inteligência espiritual. Para não sermos contaminados por essa galha. E não sermos limpados, tirados dessa videira que é Cristo Jesus. Que Ele continue abençoando a sua igreja. E que essa igreja continue frutificando para a glória do reino de Deus. Através dos projetos, através da vida dos irmãos, através da juventude, né? Que essa juventude seja conhecida neste lugar como servos do Senhor, não somente como crianças, mas como servos do Senhor, firme na presença dEle. Amém? Que o Senhor abençoe essa igreja. Pastor. Igreja, fique de pé. Eu quero agradecer a Deus. Aliás, nós queremos agradecer a Deus pela boa palavra ministrada nesta noite pelo seu servo. A mesma traz esclarecimento grande e nos coloca em um patamar de servo, para agradar a Deus servindo, porque Ele é a razão da nossa existência. E nele nós podemos todas as coisas. Mas eu quero nesta noite também não só orar pelo meu amigo Gessé, e dizer que eu estou muito feliz em ver a desenvoltura com que Deus tem ordenado na sua vida. Que Deus continue lhe usando, lhe dando a sabedoria e o conhecimento e o enchimento do Espírito, para que você possa continuar frutificando aonde quer que o Senhor te ordenar, em nome de Jesus. Mas eu quero orar nesta noite também pela nossa presidente, a nossa irmã Alessandra. Ela está juntamente com seu esposo. Perguntei por ela ontem, aliás, falei com o Sandro, e já estão melhor, mas ainda não está vindo, porque ainda continua a passar os momentos de dificuldade dessa virose que tem alcançado. Eu quero que Deus, irmã Alessandra, visite você agora, visite o seu esposo, visite a sua filha, visite toda a sua família, e como igreja nesta noite nós iremos orar por Alessandra, Joselito e pelos demais irmãos, né? Eu
Ontem fui alvo da oração dos irmãos, mas hoje eu estou aqui para dar glória ao Senhor e agradecer a Deus pelos seus feitos. Aleluia! Vamos dar um glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Soberano Senhor, nosso Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, na Tua presença. E eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nesta noite usou o seu servo para ministrar o meu coração, o coração da igreja aqui presente e de todos quantos estão assistindo através das lives, através do Zap, através de tantas plataforma, ó Deus, que a internet nos dá essa oportunidade para chegar à sua casa, para chegar ao seu lar. Eu quero abençoar a sua família, de você que está nos assistindo agora. Eu quero que essa bênção do Senhor, que você possa ser, ó Deus, como o cedro do Líbano, crescer em profundidade, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Irmão Jessé, eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor visite a sua esposa, que o Senhor visite os seus filhos, que o Senhor seja com seu ministério, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero também ministrar saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Visita agora a irmã Alessandra, Senhor, o irmão Alessandro, visita a Agni, visita a Joselito, visita a mãe do teu servo, ministro Samuel, que fez uma cirurgia. Ó Deus, que tudo possa ocorrer bem, porque eu sei que o Senhor é o Deus a quem nós servimos e que tem estado ao lado da tua igreja, ao lado do teu povo. E eu quero, no nome de Jesus, profetizar a bênção do Senhor para toda a família que nos assiste agora, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus é bom, aleluia, e a sua misericórdia, ela se estende de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. E é no nome de Jesus que eu declaro bênção sem medida na vida de todo o povo de Deus que está aqui. E o povo de Deus que está aqui, dá um brado de glória a Deus, aleluia, amém Jesus, amém, amém Senhor, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, igreja aqui presente, e a igreja que está em casa, e a igreja que está em todos os lugares, e a igreja que está aqui diz amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.